O que é a alma? Respondamos essa pergunta com comentários de Tertuliano e Ambrósio. Esse é um tema muito debatido, que remonta desde o período antes de Cristo, foi debatido por todas as culturas e muitas vezes parece um tema obscuro. Mas fique nesse vídeo e você entenderá que na verdade é muito simples. A Bíblia explica o que é a alma de forma muito simples, é muito fácil. E todas essas discussões são vãs, como vai mostrar Tertuliano. Então, antes de começarmos o estudo, eu peço que você se inscreva aí no canal, ative o sininho para estar sempre acompanhando os nossos vídeos. Curta, comente e compartilhe o conteúdo na medida em que ele te ajudar ou que você quiser nos apoiar aí nessa missão de espalhar a mensagem bíblica e a sua interpretação. Então vamos dar início ao estudo com a leitura do texto sagrado. Então convido a abrir aí Gênesis 2:7, onde lemos: O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Aqui está, de forma simples e claríssima, a definição bíblica de alma. Alma vivente. Alma é vivente. É vida. Então, para aprofundarmos esse tema, vamos ler os comentários, começando por Tertuliano. Então, Tertuliano, que viveu entre os anos 160 e 220, originou novos conceitos teológicos e avançou a doutrina da igreja primitiva. Ele é famoso por ser o primeiro escritor conhecido a usar o termo trindade. No entanto, Tertuliano nunca foi reconhecido como santo pelas igrejas orientais ou ocidentais. Vários de seus ensinamentos sobre questões como subordinação do Filho e do Espírito ao Pai, bem como demais ensinos, contradizem as doutrinas posteriores. Tertuliano migrou à igreja montanista e ali terminou seus dias. Então Tertuliano foi um grande escritor, mas muitos dos seus ensinos não foram aceitos pela igreja posterior a ele, né? Pela igreja dos séculos III, IV, V, etc. Né? E ele acabou sendo, então, até na verdade em vida, ele acabou saindo da congregação mais comum, né, da época, e ele foi para um grupo heterodoxo, que eram os seguidores de Montano, e ali ele terminou seus dias, né? Vejamos então o que Tertuliano tem a nos ensinar sobre a alma. Especificamente, Tertuliano vai falar sobre as controvérsias, né, que se tinha sobre esse tema e o porquê que o pensamento dos filósofos obscureceu o tema. Então, ele vai expor que não é necessário tanto pensamento, basta que tomemos a simplicidade bíblica, né? Então vejamos aí o que Tertuliano escreve. Quisera Deus que nenhuma heresia tivesse sido necessária, a fim de que os que são aprovados possam ser manifestados. Portanto, nunca devemos tentar nossas forças em disputas sobre a alma com filósofos, esses patriarcas de hereges, como eles podem ser chamados com justiça. O apóstolo, já em seu próprio tempo, previu de fato que a filosofia causaria danos violentos à verdade. Esta advertência sobre a falsa filosofia que ele foi induzido a oferecer depois que esteve em Atenas, conheceu aquela cidade loquaz e experimentou seus sabichões e faladores mercantilistas. Da mesma maneira é o tratamento da alma de acordo com as doutrinas sofísticas dos homens que misturam seu vinho com água. Alguns deles negam a imortalidade da alma, outros afirmam que é imortal e algo mais. Alguns levantam disputas sobre sua substância, outros sobre sua forma, outros novamente respeitando cada uma de suas diversas faculdades. As várias escolas refletem o caráter de seus mestres,
conforme receberam suas impressões de dignidade de Platão, ou de vigor de Zenão, ou da equanimidade de Aristóteles, ou da estupidez de Epicuro, ou da tristeza de Heráclito, ou da loucura de Empédocles. Eles dizem: a falha, suponho, da doutrina divina reside em sua origem na Judéia, e não na Grécia. Cristo também cometeu um erro ao enviar pescadores para pregar em vez do sofista. Quaisquer vapores nocivos, portanto, exalados da filosofia obscurecem a atmosfera clara e saudável da verdade. Devem os cristãos limpar, destruindo em pedaços os argumentos que são extraídos dos princípios das coisas, quero dizer, os dos filósofos, e opondo-lhes as máximas da sabedoria celestial, isto é, as que são reveladas pelo Senhor, para que tanto as armadilhas como as quais a filosofia cativa os pagãos possam ser removidas, quanto os meios empregados pela heresia para abalar a fé dos cristãos possam ser reprimidos. Já decidimos um ponto em nossa controvérsia com Hermógenes, como dissemos no início deste tratado, quando afirmamos que a alma é formada pelo sopro de Deus e não pela matéria. Contamos até mesmo com a direção clara da declaração inspirada que nos informa como o Senhor Deus soprou no rosto do homem o sopro da vida, para que o homem se tornasse uma palavra vivente. Por essa inspiração de Deus, é claro. Nesse ponto, portanto, nada mais precisa ser investigado ou avançado por nós. Bom, então, esse é o trecho aqui, é separado do extenso tratado de Tertuliano sobre a alma. Então aqui ele deixa muito claro que os filósofos, ao pensar, ao debater a substância, a forma da alma, o que é, o que não é, eles apenas obscurecem o tema, e que na verdade é muito simples, né? Ele termina aqui, esse trecho, o Tertuliano termina, ele finaliza falando, olha, nada mais precisa ser investigado ou avançado por nós, porque a Bíblia já disse, Deus soprou no rosto do homem, né? Ou nas narinas do homem, o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente, ponto. A Bíblia definiu, e essa é a verdade, nada mais precisa ser investigado, né? Então, para ratificar este pensamento de Tertuliano, vamos adicionar aqui também o comentário de Ambrósio. Ele define, né, ao comentar o mesmo trecho aqui de Gênesis, ele também deixa-nos uma definição de alma muito sucinta. Então, Ambrósio de Mediolano, que já apareceu aqui em vídeos anteriores, viveu entre 340 e 398. Ambrósio foi educado em Roma, estudando literatura, direito e retórica. Tornou-se prefeito consular da Ligúria e Emília, cuja capital era Mediolano, antes de tornar-se bispo da cidade por aclamação popular em 374. Tradicionalmente atribui-se a Ambrósio a promoção do canto antifonal, um estilo no qual um lado do coro responde de forma alternada ao canto do outro. Ambrósio é um dos 4 doutores da Igreja Primitiva e é notável por sua influência sobre o pensamento de Agostinho. Então, Ambrósio é o famoso professor de Agostinho de Hipona, né? Um proeminente cristão aí da antiguidade, apesar de ele ser muito posterior já ao Tertuliano, né? A gente viu ali que Tertuliano viveu principalmente no 2º século, né? Então ele está ali muito próximo dos apóstolos. O Ambrósio aqui ele já está muito mais distante, ele já viveu em um período posterior ao concílio, ele é pós-niceno, né? Ou seja, ele depois do concílio de Nicéia, depois que a igreja já estava ali tendo certo contato com o império, né? Com a política imperial, tanto que o próprio Ambrósio era prefeito antes de se tornar bispo, né? Então ele já é de um período posterior. E ele nos deixa aqui uma definição de alma. Vejamos então o que Ambrósio escreve. Logo, a alma não é sangue, porque o sangue é da carne. Nem a alma é uma harmonia, porque a harmonia desse tipo também é da carne. Nem a alma é ar, porque a respiração soprada é uma coisa e a alma é outra. A alma não é fogo, nem a realidade da alma, mas a alma é viva, pois Adão tornou-se uma alma vivente, pois a alma governa e dá vida ao corpo, que não tem vida, nem sentimento. Então, aqui Ambrósio, né, quase que seguindo ali a dica de Tertuliano, ele fala, olha, a alma não é nenhuma dessas coisas que tentam dizer que ela é. Ela é viva, ela é vivente. A alma, assim como a Bíblia diz, a alma tornou Adão
um ser vivente, né? Então, uma definição simples, sucinta e bíblica. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos.